Aqui onde diz, eis aqui o esposo vem sair a recebê-lo. Vejam como as virgens, aí elas se levantaram, estavam adormecidas, porque o Filho do Homem vem na sua vinda, vem como ladrão na noite. Todas levantaram-se, mas apenas 5 delas tinham azeite nas suas lâmpadas. E é por isso que o rapto nas suas lâmpadas será um secreto, o rapto será um segredo no meio de confusão, no meio de tudo aquilo que a humanidade estará acontecendo, passando com a humanidade. Por isso que o irmão Branham diz que de vários lugares, se forem ou desaparecerem assim umas certas pessoas, ninguém percebe, se dá conta. E diz que diariamente desaparecem pessoas, diariamente ninguém percebe. E o rapto será desse jeito, dessa forma, de um jeito, de uma forma secreta, em segredo, que o mundo não perceberá. E até vão perguntar, mas não se teria um rapto? Não se supõe que teria um rapto, porque o mundo está tão e tão avançado, o mundo em tecnologia, em todos os afanos do mundo, que nem vão perceber das promessas quando Deus as cumprir, porque eles estão sempre de olho nas coisas, atentos às coisas terrenas, e vai passar em branco, vai passar por alto as promessas que nem mesmo eles sabem que estão nas Escrituras, mas quando acontecerem, vão dizer, mas isso vinha sendo anunciado faz tempo e nunca aconteceu, e vai chegar o momento que vai acontecer, que ocorreu, tal como a promessa da vinda desse arcanjo, poderoso arcanjo que tocou a primeira vinda de Cristo. Num dia como o dia de hoje, 14 de junho de 1940, Deus trouxe em carne humana esse ministério tão glorioso, ministério que nos trouxe essa mensagem, ou Ele nos trouxe essa mensagem que nos tem chamado, nos tem juntado, e fomos dessa forma, assim, recolhidos neste tempo para ser colocados no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor. Nesse tempo. E hoje, todos os irmãos da mensagem, toda a América Latina, hoje tem, talvez pela manhã, talvez o dia todo, ou pela noite, alguns nos seus lares, uma celebração por este dia 14 de junho. E saudamos o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde ele vai estar. Se encontrar também Andrés Cruz Gallegos, que também tem uma reunião lá em Villahermosa, no México, e todos os outros lugares, porque se mencionamos a todos, em toda a América Latina, no mundo inteiro. Recebam muitas saudações daqui da Grande Carpa Catedral, da parte a favor de toda a congregação, e também aqui da parte dos trabalhadores da Grande Carpa Catedral, que estão aqui presentes agora. E recebam, todos recebam esta saudação e estes momentos de companheirismo, lembrando um dia como hoje, lembrando que Deus nos trouxe a este planeta Terra, nos trouxe o nosso precioso irmão e amigo William Souto Santiago. Deus nos trouxe. E vejam vocês como ele chegou na encruzilhada do tempo. Ele chegou na encruzilhada de uma mudança de dispensação e chegou até a Virgem Maria. Chegou na pessoa que ele tinha de chegar a ouvir. Não chegou para mais ninguém. Chegou até ela. E ele não veio, como escutamos no domingo, ele não veio discutir com ninguém.
nem tampouco veio ter dissensão, briga com ninguém, como ele falava, nem com ministros, nem com ninguém, nem com religiões, nem com seitas, coisa alguma. Ele veio trazer as boas novas, notícias, veio trazer uma mensagem. E a Maria espiritual, que é a igreja do Senhor, neste tempo do fim, e Maria representa a igreja, ele vem. E neste tempo, ele cumpre a vinda desse arcanjo, tal como aconteceu lá com a Virgem Maria, também para lhe trazer a ela as boas novas. Lhe traz a ela as boas novas, também traz as boas novas numa encruzilhada do tempo, numa mudança de dispensação. Não podia trazer em outro tempo. Tem de ser neste tempo. Trazer as boas novas. Lá, Maria lhe falou: faça-se comigo conforme, de acordo com a tua palavra. E o anjo foi embora da presença dela. Se foi. Aqui, vejam que tudo é paralelo. O irmão Branham diz que será paralelo em tudo, em tudo. Ele traz as boas novas, as boas notícias e vai-se da presença da noiva. Vai embora da presença da noiva, mas ela disse, faça-se comigo conforme a tua palavra. Ou seja, tal como ele falou. E precursou, anunciou, porque ele disse que precursará. E como ele anunciou que seria a segunda vinda do Senhor, assim é que Deus o cumpre. Não podia ser de uma outra forma, de um outro jeito. É por isso que ele dizia aí, nessa a atividade ou reunião, e nós mencionamos essa reunião, eu vim para trazer-lhes as boas novas, as boas notícias. E enquanto mais rápido eu as der, mais rápido eu posso ir embora à casa de meu Pai Celestial. Veio para trazer essas boas novas para a igreja noiva e também para o povo hebreu. Porque, vejam, a quem ele foi depois que esse arcanjo lhe falou? Com quem foi? Não te preocupes em tomar a Maria como esposa, porque o que é engendrado ou gerado nela é do Espírito Santo. E aí José está representando aí os 144 mil. E eles, onde é que eles vão ver esse filho prometido? Na Maria espiritual, no meio da igreja do Senhor. Aí é onde eles vão falar, este é aquele que nós estamos esperando, porque ele já lhes deu essas boas novas. Ele a tomou, ele não a rejeitou, a tomou para si. Ou seja, vejam que nesse ângulo que nos mostrou aí o Senhor, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, e estamos olhando agora esse ângulo de José e Maria lá. E com a vinda desse arcanjo que ele nos comentou em uma das mensagens, e eu creio que vocês repartiram essa mensagem por aí, se vocês tiverem, eu creio que eu tenho ela. Ele diz que não é de se estranhar, não é raro que esses arcanjos, se vocês têm isso, vamos ler isso. Porque estavam, eu acredito que eu tenho, onde foi que eu coloquei? Isso teve que ter sido... Vamos ver se foi... Eu creio que eu tenho aqui. Vamos verificar. Repartiram isso por aí. Isso foi no domingo que nós falamos disso, não é verdade? Bom, que ele diz que
Não é de se estranhar, não estranhem que saibam, vamos ver se é. Eu quero ler exatamente tal como está. De que os arcanjos Gabriel e Miguel tenham percorrendo a América Latina, mas eu queria ler exatamente como ele falou. Vamos ver se eu consigo achar. Peçam por aí, já tem, achou? Mas o que é que diz aí? Que dia era domingo? Foi domingo, dia 12. A 11. A 11. Tem que ser por aqui. Deixa eu ver. Acharam? Não, não é essa. Vamos. Deixa eu ver. Parece que eu tinha ela aqui perto de mim, na mão. Bom, para que vocês vejam como isso esteve se cumprindo. E a América Latina e o Caribe tiveram esses dois personagens juntos, caminhando pela América Latina. E isso é uma coisa, é algo que foi aberto nesse tempo, ou neste tempo, o qual estivemos vendo isso, cada vez mais e mais vendo isso. Esse mistério tão glorioso, o qual aí no tempo de Abraão, esse mistério, quando Elohim apareceu lá com os seus arcanjos Gabriel e Miguel para Abraão, vejam, eles estiveram nos seus corpos, criados por Deus. E o irmão Branham diz ou fala que com seus pés cheios de pó, todas essas coisas. Agora vejam, até mesmo eles tinham roupas, vestidos e todas essas coisas desse tempo, ou daquele tempo, roupas daquele tempo. E foram criados por Deus, esses corpos foram criados por Deus do comum, das pessoas normais, dessa civilização. E tem 2 ou 3 lugares onde o irmão Branham detalha isso, detalha essa parte da criação desses corpos que Deus criou para eles aí, para Abraão, para Gabriel e Miguel, e ele próprio ele mesmo se fez um corpo para si. Eu estou tentando achar esse extrato. Aí, se vocês pedirem para Pito, certamente Pito tem. Podem pedir por Pito. E eu tinha vários, mas tantos escritos e achar esse assim de uma forma rápida Bom, mas vejam. Ele diz, não fiquem surpresos de que estiveram percorrendo a América Latina. Agora, se percorreram a América Latina, pois tem de ser, ou tem que ser, em carne. E estiveram entre o povo, no meio do povo, e estiveram nesse trabalho, nesse labor. E veio a ser esse arcanjo Gabriel no meio da igreja. E era o arcanjo Gabriel no meio da igreja. É ele quando
Ele esteve nesses dias muito difíceis para ele, já se aproximando ao dia 13 de junho. Ele falava que eu ajudasse. Me ajuda, Benji, me ajuda. Depois, mais lá na frente, em 2018, por aí, eu acredito também que foi por aí, aconteceu uma coisa parecida com isso. Mas nesses dias, vejam de que forma a pessoa vai para as Escrituras. A gente vai para as Escrituras e diz que Gabriel ali diz: ninguém me ajudou, senão Miguel, vosso príncipe. Como todas as Escrituras vêm a se cumprir ou se cumprem nessa mudança de dispensação. Porque eram em mudanças de dispensação, e foi uma mudança aí de dispensação que estava acontecendo com o reino Medo-Persa e com Alexandre o Grande e todos esses reinos. Vejam, aí Daniel é bom procurar na Escritura como nessas mudanças de reinos sempre estão Gabriel, e quando ele precisa de ajuda, aí está ou aparece Miguel. E ele, lá quando ele, nesse dia 13, se procurarem no calendário de 2017, rapidamente aí para ver que dia caiu, eu acredito que foi numa segunda-feira. Tem que ver quando caiu, o dia 13 de junho, foi na terça-feira. Ou seja, ontem, na terça, ontem. Estamos no mesmo ciclo, do mesmo tempo de... Você achou? É esse mesmo. Acharam. Vamos ir para a página 16. Isso aqui é da mensagem... Vamos procurar na mensagem. Foi o mistério de Gabriel e Miguel no último dia, no dia postreiro, dia 23 de novembro de 1997. E na página 16 aqui embaixo fala: os ministérios, um pouquinho antes diz, mas lembrem-se, porquanto eles estão representados na nossa era, eles estão trabalhando a favor de nossa era no templo do Senhor. Lembrem-se de que eles são aqueles que estão diante da presença de Deus no lugar santíssimo. Está falando de Gabriel e de Miguel, que são esses dois querubins de madeira de oliveira. Os dois querubins de ouro lá no templo do tabernáculo de Moisés, mas aqui nós vemos que, como no templo de Salomão, aí foi que foi ordenado que se colocassem esses dois outros querubins de madeira a mais, forrados com ouro, cobertos com ouro. E isso não estava no tabernáculo de Moisés. E eram gigantescos, porque os dois primeiros eram aqueles que estavam em cima da tampa aí do propiciatório. E eram os dois que estavam assim com as asas, um na frente do outro, mas esses dois estavam posicionados um a cada lado e com as asas estendidas, e a ponta desta asa colocada de um lado da parede do lugar santíssimo e a outra tocando a outra asa, ou seja, que eles estavam juntos ou juntas as asas, e daí saía o outro querubim que estava tocando a outra extremidade do lugar santíssimo. Ou seja, que eles cobriam tudo, todo o lugar santíssimo era coberto por esses querubins. Não era uma esquininha. Ou seja, que o único ministério que estaria operando no lugar santíssimo é o ministério das duas oliveiras.
não dava para se ter aí, não cabia aí outro ministério para operar, trabalhar no lugar santíssimo. Não tinha cabimento. Outro ministério trabalhando no lugar santíssimo. Só esse. Na presença de Deus. Eles que estão na presença de Deus no lugar santíssimo, na presença de Deus. É por causa disso que estão representados no lugar santíssimo do templo que Moisés fez, do templo que Salomão fez e do templo que Jesus Cristo está construindo. Os ministérios que estarão aí no templo do Senhor Jesus Cristo são a representação dos arcanjos e ministérios dos arcanjos Gabriel e Miguel. Portanto, esses ministérios de Moisés e de Elias são respaldados, têm o respaldo de Gabriel e Miguel, por Gabriel e Miguel, os arcanjos de Deus que estão na presença de Deus. É por isso que ele falava, ele dizia que eu tenho que ir embora, e tenho que ir para a casa de meu Pai Celestial, à presença de Deus, porque ele foi enviado daí. E vamos deixar isso quietinho, porque para uma outra ocasião nós teremos muito do que falar relacionado a Gabriel e Miguel, trabalhando no corpo místico de Cristo. Não apenas em tempos do passado, senão o labor, o trabalho que estão realizando neste tempo do fim, neste tempo final. De modo que eles vão dar uma notícia, ele fala aí. E não fiquem surpresos. Não vão ficar surpreendidos, não se surpreendam que os arcanjos Gabriel e Miguel estejam viajando pela América Latina e pelo Caribe. Olha que clarozinho, tão claramente ele falou aí. E se estão viajando, tem que ter o corpo de carne. E já para esse tempo, por aí em 1996, mesmo que antes, desde 91 e 92, por aí, já fazíamos viagem para a Venezuela, para as metas do satélite, e uma outra viagem já tinha se feito, mas já para 1996, por aí por 97, quase no entrelaçamento com o análogo, do entrelaçamento do análogo para o digital, era Super VHS que se gravava e não estava o Civ Pro, era o... Aí veio o digital, e aí foi para o formato de analógico digital. E quando gravávamos, depois que gravávamos digital, era eu que gravava digital com os irmãos do lado que ainda eram por Super VHS, ou seja, que era analógico. Tinha muitas máquinas aí, colocava-se do lado para fazer a gravação, era analógico. E por esses dias, foi por aí por abril de 1997... Abril por aí ou por maio, porque teve esse tempo para tirar os vistos e todas essas coisas. Teve que ter sido por aí, logo no início de 1997, março, abril ou maio. Eu posso achar essa data, eu devo ter no passaporte velho aí, a pessoa sabe quando foi o primeiro visto que se tirou, porque tem que tirar o visto para o Brasil, e mais outros vistos, e as vacinas... febre amarela e todas essas coisas, ou seja, antes disso, estávamos em casa e na casa, eu lembro que eu estava lavando o carro cinza e debaixo do teto, debaixo de um tetozinho, né, de uma marquisezinha, ele se aproxima e diz, Benji, para que tu tenhas umas férias. Tires umas férias. Férias? Sim, para que tu vaias comigo nestas viagens. Fores comigo. Vais comigo nessas viagens. Júlio vai te ensinar. Uma equipe que eu vou falar com ele, essa equipe, para que te prepares. Ele já tinha falado com Júlio, porque já estava acontecendo essa mudança para o digital e vejam como é que Deus move, vai mexendo todas as coisas. E aí preparou-se a equipe aí. E como eu desde pequenininho eu tinha escutado sempre eles falando que ele tinha dito para o papai, o Humberto, quando ele estava em Canoa, Humberto, para que tu venhas para Caróbara, e aqui tem-se que
varrer até viajar. Aqui tem que se fazer de tudo. E eu lembrava disso, mas agora cabe viajar. Me cabe viajar. Chegou a hora de viajar. E de Barreiras até pegar os papeizinhos quando ia com Billy, Humberto, a gente pegava os papéis do lixo lá no parking, lá na carpa, sentados lá na frente, íamos percorrendo, íamos recolhendo os papéis. Não sei quantos vocês fizeram essas trilhas nas estradas, e estava na frente. Sempre foi assim, grandão ele ia na frente, ele me levava por todos esses lugares e, claro, não tinha que descer, porque ele mesmo me descia, quase eu colocava papel na minha cara, né? E aí a gente ia recolhendo o lixo, né? O papel, íamos recolhendo os papeizinhos que tinham no estacionamento, depois da reunião de domingo. Quase sempre era na segunda-feira, e vejam como. Já depois eu dizia, pois, agora me cabe viajar, então vamos viajar. Chegou a hora, né? E ele fala de férias, mas eu não sabia o que era isso. A gravar, mas quanto a gravar eu não sabia. Eu sabia o que era viajar, mas quanto a gravar os vídeos, não. A primeira viagem que nós fizemos começamos a viagem, foi a viagem de agosto, que foi pelos Estados Unidos, pelo México, pela América Central, e foi a viagem que começou-se com o tema dos mistérios. E depois foi a série de mensagens do sétimo selo. Mas vejam como isso começou. Também Deus operou aí, trabalhou aí já nesse trabalho, nesse labor, captando através da câmera, recolhendo, gravando toda essa chuva, nesse formato digital, se gravou. E ele, numa reunião de jovens, ele falou sobre isso e disse, é como quando está representado falando da chuva, e pega-se baldes, e a chuva... e que se recolhe, né? Mas aí ele faz uma tipologia, assim, é como o Benji com a câmera, que ele pega tudo, filma tudo que está sendo falado, e ele diz mais adiante, e depois ele reparte isso. Mais adiante ele reparte isso. E isso, pois, representa muita coisa isso. Agora vejam como isso começou. Deus começou a operar, obrar. Já fazia tempo isso. Fazendo os percorridos, mas isto que ele está falando aqui, não podia dizer isso antes. Anteriormente, ele fala aí por novembro, ele fala isso, de modo que eles voltaram uma notícia, e não fiquem surpresos, não se surpreendam que os arcanjos Gabriel e Miguel estejam viajando pela América Latina e pelo Caribe. Não viajaram por onde Abraão estava, e por onde Moisés estava, por onde estava Josué. Viajaram por esta terra e somente se deixavam ver quando eles quisessem, quando fosse necessário, se deixavam ver. Quando ele falou de que algum dia iríamos conhecer quem é Gabriel e que conheceríamos pelo nome quem é esse arcanjo. E isso sim eu tenho aqui, tinha me enviado, quem tinha me enviado, os segredos que Deus guardou para o tempo do fim, 9 de setembro de 2001, diz, também temos o mistério dos anjos ou dos arcanjos Miguel e Gabriel. Desse mistério nós não vamos tocar agora, ou se tocarmos é bem pouco, não vamos tocar agora, vamos deixar isso quietinho. O reverendo Lembrana diz que Miguel é Cristo. A outra pergunta é, e Gabriel? Quem será Gabriel? Deixamos isso entre sinais de interrogação. Algum dia havemos de saber o pleno mistério, o mistério total do arcanjo Miguel e do arcanjo Gabriel e dos outros arcanjos. Vejam como, de que forma, nesse tempo, ainda não era o tempo para falar abertamente o que era esse mistério, mas agora foi aberto, esse mistério foi aberto agora, o qual tem a ver com o sétimo selo, esse mistério, do qual o anjo falou para João, falou, deixa isso passar, não escrevas isso, tropeçarão com isso. É por causa disso que nestes dias nós estivemos falando de que se algo é uma coisa que faria
tropeçar algumas pessoas, seria de tropeço, pois é algo inconcebivelmente humana. Como é possível? Tu tropeças e tropeçaram em tempos passados no quê? Que tropeça? No véu de carne. Esse é o tropeço. Sempre foi esse o tropeço. O véu de carne sempre foi o tropeço. Agora vejam como esse mistério de Deus esteve abrindo e abrindo, e cada vez mais claramente está se vendo quem e que pessoas estiveram na igreja, no meio da igreja do Senhor, desde o dia de Pentecostes até aqui, até hoje, operando no meio da igreja. E isso, neste tempo, foi aberto esse mistério. Agora vejam, quando ele aí estava, nesses dias que foi onde nós paramos, tínhamos parado, e dias difíceis, no dia 12, que foi a segunda-feira. O 11, nesse domingo 11, fizemos uma oração, acredito que foi aqui que fizemos uma oração, e depois, já quando nos chamaram, aí Humbertito, tu te lembras quando ele me chamou no escritório? Nós estivemos aí todos sentados numa mesa, e estavam as filhas, Santita estava, Humbertito, Dr. Luiz Jorge, este servidor, que é o irmão Benji, e ele nos falou, já não podemos mais fazer nada. Isso foi no dia 13. Já ele não estava dando sinais de vida, né? E vejam como depois ele nos fala de que tinha chegado o tempo para ele, chegou o tempo dele. Ele passou por 7 etapas, ele falou, 7 etapas, e venceu elas, as venceu. E ele me fala, e aí foi dito que eu tinha que ir embora, partir, porque a 8ª correspondia, cabia, pertencia a este tempo final na grande vitória do amor divino que os filhos de Deus obteriam. Ele não me falou assim que depois da 8ª, ele falou, depois da 7ª, aí foi que ele me falou, me disse que já o tempo tinha terminado para eu estar aqui. E aí vocês podem procurar isso, tal como ele falou. E que eu tinha que voltar, ele e o irmão William. Mas nesse dia 13, lembre-se que Bertita falou, mas faz uma oração pelo pai. E todos nós fomos, deixaram entrar aí na UTI, no intensivo, do lado dele, nós ficamos do lado dele, em torno dele. E eu lembro quando ela me falou, coloca a mão na cabeça dele, a filha do irmão William, porque ele não gostava que tocassem no cabelo dele. Ele não queria que tocasse no cabelo dele, mas ela me falou aí, põe a mão, porque quando ele orava por mim, ele colocava a mão em mim assim. Eu me lembro disso. E eu lembro que eu dizia, bom Senhor, com respeito, eu dizia por dentro, falava por dentro, e coloquei a mão na cabeça, em cima da cabeça do irmão William, e comecei a orar. Agora vejam como algo aconteceu aí. Porque fez-se uma oração por uma pessoa que já não estava. Já para os médicos, ele já tinha chegado no seu fim, seu término. Então, no dia 14, brota a vida, surge a vida, e diz que foi o melhor presente que Deus lhe fez no dia do seu aniversário, trazê-lo à vida, seu presente. E uma coisa grande aí, depois nós vamos ver isso e entender isso mais claramente, o que foi que aconteceu aí, porque vejam
aconteceu uma palavra sendo falada. Houve uma palavra sendo falada, sendo dita. E teve um efeito. Essa palavra teve um efeito. E esse alguém de quem esteve orando aí foi para quem ele pediu ajuda, para esse alguém. E presta atenção que depois já vemos como é que se faz esse entrelaçamento mais marcado pelo qual ele veio. Por ele veio. E ele faz esse entrelaçamento, até de voz ele faz o entrelaçamento. Porque ele já começa a enviar e mandar. Fala tal coisa, diz isso. Diz para os hebreus tal coisa. Escreve tal coisa para eles. Responde este aqui, responde isso aqui, responde isso outro aqui. E até mesmo para o povo também. Foi ele que falou tudo isso, nessa mudança de dispensação, por uma outra voz. E aí aconteceu esse entrelaçamento. Porque se ele não voltasse, não regressasse, ele mesmo falou isso, de que teríamos de passar pela tribulação. Olhem a importância dele voltar. E aí está o título de propriedade. E aí estão os ministérios de Moisés e de Elias. E diz que ele os deixaria na terra, porque senão viraria uma denominação. Se denominacionalizaria o grupo, o povo. Viraria uma denominação, o grupo, o povo. Mas Deus não iria permitir isso. Ao deixar os ministérios e tudo aquilo que está envolvido nessa obra, que agora nós estamos vendo mais claramente, já nesta nova dispensação, já tudo isso bem marcado, mais marcado, porque enquanto se falava da dispensação do reino, ainda estava se vivendo na dispensação da graça. Porém, nós não vamos entrar nesses detalhes ou minúcias. Hoje nós estamos apenas tendo esse companheirismo e recordando, lembrando o nascimento do nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago, a quem amamos. E a quem muitas vezes hospedamos nas nossas casas. O apóstolo Paulo procura em Hebreus, acredito que é em Hebreus 10. Vamos ver onde, ou Pedro, 1 de Pedro, onde ele diz que hospedaram anjos. Podem buscar como hospedaram. Pode ser hospedaram. E estamos agradecidos a Deus. Hebreus 13:2. Hebreus 13:2 diz: permaneça o amor fraterno, não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber ou sem saber, hospedaram anjos. Quanto não nos hospedaram na América Latina? Quantas pessoas nos hospedaram na América Latina? Vejam. E o irmão William, muitos hospedaram o irmão William. E também muitos comeram com ele, nós comemos com ele, rimos com ele, choramos com ele. E foi um tempo muito glorioso que Deus nos permitiu a honra, o privilégio de conhecer esse personagem tão grande e grandioso, chamado William Soto Santiago, e por ele damos um forte aplauso. Que o tenha enviado no nosso meio, entre nós, e que brevemente vamos vê-lo. Bem jovenzinho. É por isso que ele falava que na mensagem lá de Monterrey ele dizia que iam colocar uma foto
nos irmãos, para os irmãos, e já tínhamos, vamos dizer, já tínhamos planejado isso. Tínhamos conseguido a foto, eu tinha gravado ela, tinha feito uma imagem assim bem frisada, pusemos uma televisor na frente, e quando ele está falando desse novo corpo eterno e glorificado, ele está dizendo de que quando o vejam novamente, não vão vê-lo com o cabelo branco, senão que vão vê-lo com o seu cabelo, todo o cabelo dele. E bem jovenzinho. E aí, ele diz, Benji, coloca aí, vocês viram essa mensagem, coloca aí, Benji. E inclusive tem uma parte, tem um lugar onde ele continua falando de outra coisa, e eu tiro a imagem. E ele aí mesmo, vocês buscam na mensagem. Deixa ela aí, não fica preocupado. Deixa a imagem aí. Né? Que eles vão se acostumando, eles se acostumam que quando eu voltar, ele já estava falando que ele tinha que ir embora. Por isso, quando ele falava aí, quando vocês me vejam, vocês vão ver. Vocês vão me ver assim, desse jeito, jovenzinho. Ou seja, que neste tempo final, nós estamos nos aproximando desse grande evento, acontecimento. Não apenas só a eles, senão a todos. Todos nossos seres queridos que partiram, os veremos jovenzinhos, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. E já quando voltem, já a igreja do Senhor estará pronta, preparada para, quando eles voltarem, para poder vê-los e ser transformados. O irmão Branham aí na mensagem, quando nós lemos, o que é que está detendo, segurando rápido, o que é que ele diz? Perfeição. Agora vejam, e agora entendem o porquê, o motivo, a causa de que começamos, vamos dizer, com o abecedário, com o ABC. Olhe para trás, e qualquer um nos chamaria de fanáticos. Mas eu prefiro ser um fanático e um louco e estar na presença de Deus bem e poder aceder, ter acesso a essa dimensão e poder, ao vê-los, poder ser transformado. Ou seja, que somos desses peixes que são tirados da rede e colocados em cestos. O outro, quando sai aí na beirinha, vejam, estão na beirinha. Os sapos, as cobras, os caranguejos. Quando saem, o irmão Branham faz o barulho de cada um. Por exemplo, tira um sapo, ou tira uma rã, ou um girino e faz blup, blup. E ele diz, eu vou para trás. Eu sabia que isso não era assim, desse jeito. Eu volto e vai novamente para o lodo. Vamos dizer, se é um lago, um lago tem lodo, tem lama, e se for no mar, vai para o mar. Vai de novo para o mundo. A água representa as nações, povos, línguas, povos. E vai outra vez para o mundo. Novamente vai para o mundo, onde Deus não está. Ou seja, vai para a sétima etapa, que é a última etapa que resta. A etapa mais próxima é a sétima, e Deus já não está aí. E é por isso que aí não podem ver aí, não podem refletir aquele que está aí. Ou seja, não podem refletir Deus porque não está aí. Refletem aí o mundo. O mundo é refletido aí. Aí é que você entende o porquê o mundo está tal como está. E aqueles que ficam aí, pois automaticamente vão refletir essa etapa. Não é de se estranhar isso, mas aqueles que já estão na beirinha é para entrar terra dentro, corpo eterno dentro, ou adentro, terra prometida adentro, não para trás, para dentro, adentro disso, corpo, terra prometida, para terra firme. Terra firme, este corpo não é uma terra firme, porque é temporário, passageiro. Mas seremos mudados, dizem átomos, e isso já será uma coisa firme, porque é um corpo eterno e glorificado, sem defeitos. De modo que foi uma bênção, um privilégio que Deus nos concedeu conhecer neste tempo do fim, neste último tempo, ao nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, a quem honramos neste dia 14 de junho deste ano de 2023. Que Deus o tenha trazido num dia como hoje para este planeta Terra.
e que tenhamos sido testemunhas com nossos próprios olhos, ouvidos, nossos sentidos, por tê-lo conhecido tal como Maria o conheceu, tê-lo conhecido. Nessa manifestação aí que houve, que aconteceu quando apareceu a ela e lhe falou todas as coisas que iriam acontecer. Lhe deu as boas novas, lhe deu essa mensagem, e através dela, Deus iria cumprir essa promessa desse filho. E na igreja noiva deste tempo, vejam, nós lemos que a igreja produzirá, diz aí o irmão Brana, produzirá a Cristo, a igreja, diz o irmão Brana. Vejam que é a mesma coisa, tudo é paralelo, é em paralelismo. E esse tema, poderemos em algum desses estudos aprofundar-se mais neste tema, o que é essa página 186 em diante do livro das Eras sem editar, onde se fala da noiva e como ela produziria esse filho palavra. E isso, neste tempo final, neste último tempo também existirão filhos palavras, filhos perfeitos que chegarão na perfeição, nesse corpo eterno que Ele nos dará, de modo que eu desejava ter esses momentos neste dia, ou desse dia, no dia de hoje, quarta-feira, 14 de junho deste ano de 2023, antes de começar os trabalhos, iniciar agradecendo a Deus pelo seu anjo mensageiro, William Soto Santiago, de modo que missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros, irmãos, que neste dia também estarão agradecendo a Deus pela a visitação em carne humana do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Que Deus o abençoe grandiosamente a todos lá, em todos os lugares, e aqui em Porto Rico, a toda a congregação aqui em Caiei, Porto Rico. Que Deus os abençoe grandiosamente, e pela tarde estejam meditando, que foi a hora por aí pela tarde onde ele nasceu. Estejam meditando nessa visita tão gloriosa e agradecendo por vossa família, por Deus ter enviado neste tempo ao nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago. E damos outro forte aplauso para ele, que o tenha enviado no meio dos latino-americanos e caribenhos. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, alegres, contentes, cheio das bênçãos de Deus, e que, brevemente, logo vamos voltar a vê-lo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Muito obrigado por vossa amável atenção. Deus abençoe. Palavras do nosso pastor profeta em comemoração do nascimento do nosso amado irmão, pastor e anjo mensageiro, William Soto Santiago.